Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez aqui na disciplina de máquinas de corrente alternada para os cursos técnicos em eletrotécnica e eletromecânica. Joia, bacana? Uma boa noite a todos, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, que eu consiga entrar aí, peço autorização para entrar em cada lar, cada ambiente de trabalho, para cada, se vocês estão em deslocamento, para poder aqui compartilhar, dando sequência ao estudo aqui das máquinas elétricas CA, ok? Na última semana, vamos lá então, né? Na última semana nós tratamos das conexões das bobinas em estrela, em delta, a numeração das bobinas. Vamos só fazer um resumão aqui e dar sequência, fechando esse assunto hoje, que será breve. Eu vou concluir o assunto de circuitos trifásicos necessários para a nossa disciplina. Depois vocês vão caminhar junto comigo em circuitos trifásicos, mas na disciplina de circuito de potência. E nós seguiremos a partir da semana que vem, já entrando no assunto de máquinas motores de indução, ok? Então vamos lá, senhores. Vocês se lembram bem na última aula, né? Que o estator de um motor, de uma máquina de corrente alternada, como é trifásico, é composto de 3 bobinas. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. A bobina 1 começa, o início da bobina é 1, basta somar 3 que eu vou ter o final da bobina, 4. O início da bobina 2 é 2, somo 3, porque é o sistema trifásico, vou ter o terminal 5. E eu vou ter, por fim, a bobina 3, início, a numeração é o 3, somo 3, eu vou ter o final da bobina 3 igual a 6. Isso é a numeração dos terminais de início e fim de cada bobina, que ficam alocadas aqui no estator da máquina. Bacana? E aí nós vimos, na sequência, como é que eu faço a conexão dessas bobinas, conexão estrela ou Y, que é muito simples, porque basta eu conectar o terminal 4 com 5, com 6, e eu vou ter aqui esse jumper, né, esse curto-circuito, entre essa ponte entre 4, 5, 6, esse fechamento, aqui ó, o 4 com 5 com 6. Eu vou ter o meu centro estrela, ou meu ponto neutro, né, o centro do Y, centro estrela, ou ponto neutro, e eu vou alimentar R ou A, tanto faz a fase R ou fase A, no terminal 1, fase B ou fase S no terminal 2, e fase T ou fase C no terminal 3. E aí eu conectei as minhas bobinas trifásicas de um motor, né, da forma em estrela ou Y. Nós tratamos isso na última aula. Quem tiver alguma dúvida, né, basta voltar a acessar o vídeo que ficou gravado. Bacana? Tem também a ligação em delta, né? A ligação em delta, eu vou ligar o início da bobina 2 com o final da 1, o início da bobina 3 com o final da 2 e o final da bobina 3 com o início da 1. Então, esse fechamento, a gente fala que é um fechamento delta ou triângulo, né? Delta ou triângulo, é muito comum a gente falar. E aí, ó, eu vou ligar a fase A ou R no terminal 1, a fase B ou fase S no terminal 2 e a fase T ou fase C ao terminal 3. E eu vou alimentar o motor com essa conexão em delta, que a gente chama de conexão em delta. Ok? Nós vamos caminhar junto com a disciplina de circuito de potência, como eu comentei, e lá nós vamos ver as aplicações, né, de circuito estrela, delta, o que acontece com a tensão, o que acontece com a corrente, com a potência consumida, né, a potência dissipada, potência fornecida, enfim. E aqui, basicamente, em máquinas, nós vamos ver quando que é adequado ligar o meu motor em delta, quando é adequado conectá-lo em estrela, de acordo com a tensão de projeto da bobina do meu motor e de acordo com a tensão que nós temos no nosso sistema de distribuição trifásico. Bacana? Então, basicamente, nós temos aí as duas conexões usuais para sistemas elétricos de potência trifásicos. Joia? E agora, pessoal, dando só para finalizar, acho que faltou esse pedacinho, mostrando, né, como é que o estator aqui de uma máquina trifásica, como é que as bobinas estão alojadas. Claro que nós temos o grupamento de bobinas aqui, A, B e C, então às vezes eu tenho máquinas de 2 polos, 4 polos, vocês vão ver. E aí eu consigo ter grupamentos de bobina da fase A, grupamentos de bobina da fase B, grupamentos de bobina na fase C. Nós vamos estudar isso com mais calma a partir da semana que vem, quando a gente entrar no detalhe da máquina. Bacana? Isso aqui é um rotor, só para ilustrar um tipo de rotor de uma máquina, né, que vai girar dentro, né, desse estator onde estão as bobinas. E aqui é a conexão A, B, C e o centro estrela é o neutro. E no delta já deu para perceber que na conexão em delta não tem centro estrela, não tem neutro, né? Então todo o sistema trifásico, quando eu gero em delta, faço a transmissão, a distribuição em delta, eu não tenho neutro.
né? O neutro só está disponível para conexão em estrela, ou Y. Né? Não é uma conexão. Eu posso pegar um sistema estrela, geração em estrela, alimentar um sistema em delta, porque eu só preciso de A, B e C. Agora, se eu tenho uma geração em delta, eu não consigo ali tirar o ponto neutro para alimentar um fase neutro. Né? Se eu tenho uma geração, um gerador, a máquina CA funciona como gerador e eu conectei ele em delta, eu não vou ter o neutro acessível. Então, só vou ter disponível numa geração em delta as tensões A para B, B para C, C para A, só tensão de linha, só tensão entre fases que nós falamos. Né? Na geração em delta eu não consigo ter o ponto neutro disponível. Ah, mas aí como é que eu faço, professor? Se eu precisar ter uma geração em delta, eu precisar do neutro para ter uns 127 volts, né? Para ter uma tensão fase neutro. A gente usa um transformador para isso, né? Onde o primário do transformador pode ser conectado em delta e o secundário do transformador, os enrolamentos trifásicos secundários do transformador, eu posso conectá-lo tanto em delta, continuo sem neutro, ou conectá-lo em estrela, que aí eu passo a ter o neutro disponível. Esse fato que eu acabei de citar é o que acontece no nosso sistema de distribuição aí da concessionária. Né? Eu vou com 3 fases em cima, que é a média tensão, 23 kV, só A, B, C, não levo neutro no sistema de distribuição primário, né? Na média tensão dos postes aí do sistema da concessionária, da CEMIG, não tem o neutro, a média tensão. Aí, chegando na sua rua, você vai localizar lá um transformador que pega essa tensão trifásica, sem neutro, alimenta o primário do transformador e o secundário do transformador tem a conexão estrela com o neutro disponível. Então, aí a rede de baixa tensão do poste, eu tenho a alta, que vai na horizontal normalmente, e eu vou ter a baixa tensão, onde eu vou ter neutro, fase A, fase B, fase C, que a origem é o secundário, os enrolamentos secundários do transformador. O primário chega só o trifásico sem neutro, e o secundário sai o trifásico com o neutro. Então, olha como é que é importante, né? Como é que é importante a gente entender, estudar e conhecer o sistema trifásico, saber trabalhar com ele, as características de ligação, de conexão, né? Não só para carga enquanto motor, mas quanto para geração, se for um gerador, uma máquina CA, um gerador CA, como também o sistema de distribuição de energia primário, secundário e tal. Né? Então, a gente usa muito quando a gente vai para esse setor de concessionário, setor industrial, por aí vai. Bacana, pessoal? Show! Plus! E aí, agora, nós temos uma análise. Essa análise eu vou, como disse, essa aula é bem curta, eu vou deixar essa análise mais para a disciplina de circuito de potência, que é o foco principal, nosso aqui a gente vai aplicar. Né? Mas para mostrar, olha só, aqui é uma ligação estrela de um gerador trifásico. Né? Como é que eu posso representar uma máquina CA, nossa disciplina, funcionando como um gerador trifásico? Né? Na verdade, quando a gente tinha um gerador monofásico, que vocês estudaram na disciplina de circuito CA, né? Circuito CA do segundo módulo, você trabalhou basicamente com fontes monofásicas, onde eu tinha aqui o símbolo de uma fonte, tinha a fase A e o neutro. Então, no circuito corrente alternada, né, que vocês estudaram, circuito CA, eu tinha aqui uma fonte, uma fase e um neutro. Era um circuito monofásico. Agora, nosso circuito ele é trifásico. Então, se é um gerador, se é uma fonte de tensão trifásica, eu vou ter a mesma coisa para o B, um gerador B. Fase B está aqui embaixo, ao centro aqui. Eu desenhei dessa forma para vocês perceberem que eu vou conectar o centro neutro aqui, ó, o centro estrela, tudo junto. Então, o início da bobina, aqui é onde ocorre a indução de tensão, e o final da bobina. Mesma coisa vale para o C, é uma terceira fonte. Aqui é onde vai sair a fase, a indução de tensão e o final da bobina. Se eu conectá-lo em estrela, eu vou juntar o final da bobina da fase A, o final da bobina da fase B e o final da bobina da fase C, junto esse ponto aqui todo num único ponto, que vai ser o meu ponto neutro. Então, eu vou ter a geração de tensão na fase A aqui, o neutro do sistema, a fase B e a fase C. Se for um sistema de 220/127 volts, eu vou ter 127 volts de A para N, B para N e C para N. Se for um sistema, né, aí se eu pegar a tensão de A para B, eu vou ter 220. De A para N, 127.
B para C, 220. C para A, 220. E B para N, 127. C para N, 127. Ou seja, qualquer fase para o neutro, 127. Qualquer fase para qualquer outra fase, 220. E a relação, faça no calculador aí. Nós já vimos isso naqueles exercícios que fizemos no início da aula passada, né? A relação entre 220 e 127 é justamente a relação, uma constante de raiz de 3, que é 1,732. Todo sistema trifásico, a relação entre o valor de fase e o neutro e a tensão de fase para outra fase, a tensão de fase para outra fase é sempre raiz de 3 vezes maior do que a tensão da fase para o neutro. Então, se você conhece a fase para o neutro, basta multiplicar por raiz de 3 que você vai saber o valor de fase para fase. Se você tem o valor de fase para fase, basta dividir por raiz de 3 e vocês terão aí tranquilamente o valor da tensão de uma fase para o neutro. Muita informação, né? Muita coisa bacana. Joia? E aí, pessoal, faltou, né, eu mostrar para vocês, nós calculamos na aula passada, se eu não me engano, foi a aula passada ou retrasada, justamente essa questão. Eu coloquei 127 ângulo zero na A, volta aqui, eu coloquei módulo 127 ângulo zero, 127 menos 120, 127 volts mais 120. Ou seja, um sistema trifásico sequência ABC. Estão lembrados? Essa questão de sequência e tal. Deu dúvida? Volta aí. Volta lá nas aulas na semana passada e na anterior. Então, tem um sistema com geração. O que é VAN aqui, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. O que é VAN? Tensão de uma fase para o neutro. VBN, uma fase para o neutro. VCN, de uma fase para o neutro. Então, tem aqui os valores de tensão monofásicos, por assim dizer, né, defasados de 120 graus. E eu quero descobrir quanto que vale VAB, VBC e VCA. O que é VAB? VAN menos VBN. O que é o VBC? É o primeiro menos o segundo. Ó. VBN menos VCN. É o B menos C. E o VCA? VCN menos VAN. CA, C menos A. BC, B menos C. AB, A menos B. E aqui a gente põe AN, BN, porque o neutro é zero. O VA é igual ao VAN, uma vez que o nosso neutro é nulo. A tensão 0 volts. Bacana? Então, a tensão de linha é sempre a subtração de duas tensões de fase. Tensão de linha que nós chamamos aqui, VAB, VBC, VCA, é a tensão entre duas fases, quaisquer. Isso é tensão de linha. A tensão de fase, que nós chamamos, é a tensão entre qualquer fase e o neutro. Entenderam? Então, a primeira tensão de linha VAB é a tensão de fase VAN menos a tensão de fase VBN. A tensão de linha VBC é a tensão de fase VBN menos a tensão de fase VCN. E, por fim, a tensão de linha VCA é a tensão de fase VCN menos a tensão de fase VAN. Compreende? Né? E aí ficou fácil essa análise a gente entender. Nós fizemos até essa conta aqui, a primeira, matematicamente lá atrás. Eu pedi para vocês fazerem a segunda conta VBC e a terceira conta VCA. Matematicamente, não sei se fizeram. Se não fizeram, é uma boa oportunidade de vocês realizarem essa operação agora. Que eu vou mostrar como se faz vetorialmente. Lembra que nós calculamos na mão quanto que era o fasor A, mais o fasor B, mais o fasor C, defasado 120 graus? Fizemos matematicamente ou aritmeticamente, né? E fizemos vetorialmente. Agora eu vou fazer essa subtração aqui vetorial. Fizemos ela na matemática, vamos fazer ela vetorialmente falando. Será que a gente consegue? Vamos lá. Nós temos aqui, olha lá, o VAN na minha referência, ângulo zero. Temos o VBN, 120 graus atrasados aqui, ó. 120 graus atrasados da minha referência, que é zero. O VAN está no zero. E o VCN, sequência ABC, ele está mais 120 ou menos 240. É a mesma coisa, chego no mesmo lugar. Tá? Então, ele está mais 120 ou menos 240 do VAN. E eu quero fazer essa operação aqui, ó. VAB é VAN menos o VBN.
Aí nós fizemos coordenada polar, retangular para um lado, polar para o outro, e por aí vai. Por aí foi. Como é que eu faria isto aqui? Simples. Eu tenho aqui o VAN. VAN, está aqui VAN. Agora aqui outro é menos VBN. O que é o fasor menos VBN? VBN, ao contrário, negado. No VBN está aqui. O que é o negativo dele? Como é que eu faço subtração de fasores? A setinha aqui não está para baixo, pessoal? Não é menos 120, não está apontando para baixo? O menos VBN, o ângulo tem que ser o mesmo. A inclinação tem que ser a mesma. Mas como é menos, a setinha fica para cima. Eu troco a ponta, multiplico por menos 1. Pego a seta, multiplico por menos 1. Ó, tem essa seta aqui, ó. A tampa da caneta aqui. Se eu multiplicar por menos 1, eu mantenho a inclinação. Opa, tá aqui. Eu mantenho a inclinação, só que mudou aqui, menos 1. A ponta agora está para cima. Se eu multiplicar por menos 1, a ponta fica para baixo, mantendo a mesma inclinação, o mesmo ângulo. Tá? Então, se eu reproduzir aqui, olha lá, coloquei na tela, peguei o VBN, mantive essa inclinação do laranja, é a mesma inclinação que tem aqui, o mesmo ângulo, mesma inclinação, só que agora a setinha ficou para cima. Então, olha só, eu posso encarar uma subtração de fasores como a soma do VAN mais a soma, como a soma do VAN com menos VBN. Tá? Então, se o VBN está aqui, se eu somasse VAN com VBN, um mais o outro, eu ia pegar o VBN que está para baixo e ia colocar ele aqui. No final do VAN, ia colocar o VBN para baixo aqui direitinho. Ia copiar o VBN daqui e trazer para cá. Começando aqui do final, perdão, do final do VAN, indo para baixo aqui. Mas como a soma aqui não está mais, está menos, então eu tenho que primeiro inverter o VBN. Troco ele de setinha de posição. Depois que eu inverter, aí eu vou começar com o VBN invertido no final do AN. Vou pegar o AN, colocar o VBN invertido aqui. Ó, o VBN para baixo, aqui ficou para cima. Mantendo a mesma inclinação. Seria que eu pegasse aqui, ó, esse fasor, vou trazer lá para o VBN, só que eu vou trocar ele para cima. Vou colocar ele para cima aqui. Não sei se na tela a gente consegue mostrar isso muito bem, né? Mas você consegue perceber que aqui eu trouxe ele para cá, com a mesma inclinação, mudei a setinha, estava aqui para baixo, coloquei ela para cima. Então eu vou ter VAN menos VBN e o resultado disso é o VAB. O resultado disso, olha lá, apareceu o nosso amigo VAB. Percebam que o VAB ele é maior, o tamanho do VAB preto é maior do que o tamanho do VAN. Quantas vezes que ele é maior do que o VAN? Raiz de 3 vezes maior. Se o VAN for 127 volts, aqui nós teremos 220. Entenderam? Se o VAN for de 254, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, 254, nós vamos ter, façam aí por favor, se o VAN for 254 volts, o VAB vai ser de 440 volts. Né? Muitos de vocês vão ter oportunidade, eu já trabalho em indústrias, empresas, onde as máquinas de corrente alternada, os motores principalmente, eles são conectados no 440, como eles falam por aí, né? Como a gente fala no chão de fábrica, ou são conectados no 440, que é o mais, né? O nível de tensão, 440. Então, se o nível de tensão é 440 entre fases, a tensão fase neutro é de 254 volts, para ter 440 VAB. Sempre raiz de 3 vezes maior. Sempre a tensão de linha, VAB, VBC, VCA, é raiz de 3 vezes maior do que a tensão aqui, no caso, do VAN. E aqui vai ter um ângulo de 30 graus. Se eu pegar um transferidor e medir, vai aparecer um 30 graus aqui. Já já a gente mostra isso. 30 graus em relação ao VAN. Ok? E a continha de baixo vetorial, como é que a gente faz? Vou pegar o VBN, agora vou pegar o VBN aqui, menos VCN. Ora, se o VCN está para cima, eu tenho que pegar essa setinha e colocar para baixo. Então eu vou dar uma invertida nele. Eu vou colocar no final, vou pegar o VBN, acabou o VBN, vou colocar o menos VCN. Na hora que eu coloco o menos VCN no final do VBN, é muito N, né, pessoal? Na hora que eu coloco menos VCN
no final do VBN, eu vou ter essa composição. Olha a inclinação desse verde, olha a inclinação é a mesma, está paralelo, né? Eu só a setinha que estava para cima, eu coloquei para baixo. Simplesmente isso. E a resultante agora parte da origem até o final aqui, ó. Essa é a resultante. Olha o VBC aparecendo aqui. Entenderam? Percebam, o VBC tem o mesmo tamanho do VAB, que é raiz de 3 vezes maior que o VAN, raiz de 3 vezes maior que o VBN. E o VBC está 30 graus na frente do VBN. Ó, o VBC, presta atenção, está 30 graus na frente do VBN. O VAB está 30 graus na frente do VAN. A gente vai tirar uma relação disso aí. Por fim, eu tenho o VCA, que é VCN menos o VAN. VCA. Então, o VCN está aqui. O VAN está aqui. O VAN está na origem. Basta eu trocar a setinha de lugar. Vou botar ao contrário. Ele está assim. A ponta da caneta está aqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. A ponta da caneta está aqui. Esse é o VAN. Vou inverter aqui, ó. Menos VAN. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Peguei o VAN que estava para um lado, inverti e coloquei no final do VCN. Peguei o VCN, no final coloquei o menos VAN. Vou ter como resultante, o VCA. Olha o VCA, VBC, VAB. Todos eles possuem o mesmo tamanho. E, se você for ver aqui, ó, o VAB com CA com VBC, entre os pretos aqui, entre os fasores pretos, existem os mesmos 120 graus entre eles. Porém, o VAB está 30 graus depois do VAN, o VBC está 30 graus depois do VBN e o VCA está 30 graus depois do VCN. Viram só? Da onde eu tiro essa relação que eu vou colocar aqui agora? O VAB, VBC e VCA é sempre raiz de 3. Olha lá, se eu colocar isso em forma matricial, é sempre raiz de 3, ou forma vetorial, né? Matricial, é sempre raiz de 3, vezes os valores de AN, BN, CN, AN, BN, CN. Só que aqui o ângulo, aqui, ó, o VAN era 0. Aqui ficou com 30. O VBN era menos 120. Menos 120 mais 30 dá menos 90. Menos 120 mais 30, menos 90. 120 aqui no CN mais 30 é 150. Então, eu multiplico o módulo. Olha que bacana. Eu multiplico o módulo por raiz de 3 para achar as tensões de linha. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu multiplico os módulos das tensões de fase para o neutro, AN, BN por raiz de 3. Vou conseguir o módulo do AB, BC e CA. O módulo está aqui. E o ângulo? O ângulo, basta eu somar 30 graus no AN, 30 graus no BN, 30 graus no CN. Se eu pegar o AN, que era 0, somar 30, eu tenho 30. Se eu pegar o BN, que era menos 120 mais 30, menos 90. Se eu pegar o CN, que era 120 mais 30, eu tenho o 150. Viram só que bacana, que interessante? E aí fica esse desenho bacana, chiquetoso aqui, ó, que é, né, eu tenho aqui azul, laranjado e verde as tensões das fases para o neutro, e eu vou ter em preto aqui as tensões entre fases AB, BC e CA. Pergunta, né? Se vocês tivéssemos na aula ao vivo, o VAN sempre tem que começar na referência no 0 graus? Não, pessoal. Eu posso começar o VAN em 5 graus, em 3 graus, em 13, em 17, em 90, tanto faz. O fato é, eu vou manter sempre, o VAB está sempre 30 graus depois do AN. Então, se o AN começa no ângulo de 3 graus, o VAB vai ser 33. Se o VAN começa no ângulo de 40 graus, o VAB vai ser 30 graus mais 40. Se o VAN começa no ângulo de 10 graus, o VAB vai ser os 10 graus mais 30, que vai dar 40 graus. Ou seja, isso aqui gira. Eu posso girar, girar isso daqui conforme eu quiser. Eu posso deslocar tudo em 5 graus, gira tudo em 5 graus, em 10, em 17, em 20, em 50, em 100, quantos graus eu quiser. Só que tudo acompanha, todo o sistema acompanha, né? Então, se eu começar aqui
em 20 graus no VAN, o VBN não tá menos 120 dos 20, que é menos 100. Né? Então, vocês têm que deslocar tudo ao mesmo tempo. Bacana? Show Plus, pessoal. Aqui tem as mesmas conexões para a sequência ACB, que não muda muito. E, por fim, eu vou deixar isso mais para a disciplina de circuitos de potência, mas algumas definições importantes na hora que eu monto um sistema trifásico. Né? Então, olha só. Se a gente montar um sisteminha trifásico aqui, onde a geração é trifásica e a carga é trifásica. Puxa vida, o que é um gerador trifásico? É uma máquina CA trifásica síncrona, por exemplo. Comentei acho que no início da primeira aula que as máquinas CA síncronas são muito usadas para gerar energia. Né? Então, quase a totalidade dos geradores que nós temos hoje no sistema elétrico de potência são máquinas trifásicas síncronas. E aí eu represento aqui, olha lá, a fase A, a fase B, a fase C e o centro estrela. Né? E a carga nossa, industrial principalmente, motor, transformador, também é trifásica. Né? Aqui eu representei uma resistência, mas poderia ser um indutor, representando aqui uma bobina, representando um motor de indução, um motor síncrono, quer que seja. Né? Então eu tenho conexão da carga, conexão em estrela ou em delta, da carga não, perdão, da geração, né, em estrela ou em delta. Normalmente eu tenho cabos que vão me levar essa geração, esse painel elétrico trifásico, né, essa tomada trifásica até a minha carga, e eu vou ter a alimentação da carga trifásica, que aqui tá em estrela, estrela. Vocês vão aprender lá em detalhes na disciplina de circuito de potência, geração em delta, geração em estrela, carga conectada em delta, carga conectada em estrela, como é que fica as correntes das fases, como é que fica a corrente de linha, tensão de fase, tensão de linha, como é que calcula essa corrente. Então eu vou deixar aqui simplesmente como um exemplo para vocês estudarem, tentarem entender com tranquilidade, e tem um exercício que eu deixo aqui também, mas que eu não vou entrar em detalhes, vou deixar, quem tiver qualquer dúvida, basta me acionar que a gente resolve aí. Bacana, pessoal? Eu não vou me estender, eu falei que eu não queria me estender muito nessa aula, já passaram 27 minutos, né? Então eu vou encerrar por aqui, porque eu vou deixar uma atividade avaliativa essa semana. Tá? Então eu vou deixar já para vocês fazerem algo que tem a ver com a ligação das bobinas, esses cálculos matemáticos de tensão de linha no motor, tensão de fase, para vocês ficarem bem firmes nisso, para a semana que vem a gente afundar o pé aí dentro das máquinas, entender como é que elas funcionam, né? Entender a questão de campo magnético girante, os enrolamentos, o que tem no estator, o que tem no rotor, para a gente compreender bacaninha as nossas máquinas. Joia, senhores? Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Dúvidas, não deixem de colocar lá no grupo. Né? Um grande abraço, boa noite, bom descanso. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ok? Até a próxima.